Tudo bom, pessoal? Boa noite. Então, essa é a Carla. Tem tantos atributos ali que eu até me confundi, mas tem um monte de especializações aí, não muito convencionais, mas incríveis. E aí ela pode falar, terapeuta haitiana, né, corporal e um monte de coisas legais aí, astróloga. Então, ela vai falar um pouco para a gente sobre. Eu criei esse nome aí, né? Psicologia intestinal, para a gente tentar ligar com o nosso tema e olhar sobre uma outra ótica aí, né? Essa questão de limpeza, desparasitação, saúde intestinal, entender qual que é o aspecto psicológico de tudo isso, né? Oi, Simone. Quanto tempo eu tenho, Vanessa? Oi, Olha, tudo bom? você que sabe, se tiver bom, a gente pode ir ficando, se você quiser. Eu pensei em uns 40 minutos, depois uns 15, 20 para perguntas, mas Tá, disso também um pouquinho. Geralmente não tá tem. bom, mas vocês podem me interromper, tá? Também no meio, se quiserem perguntar, né? Bom, então começa, amor. Carla, você sabia que eu tô aqui? Simone! Oi, Carla, querida! Nossa, minha amiga lá do Rio. Éramos mães no da mesma. Instagram. Aí eu. Tudo bom? Que legal! Muito bom te ver. Ó, agora estou em casa, né? Tem até a filhinha. Bom, gente, primeiro eu quero agradecer o convite, né? A Vanessa que confiou aqui no meu taco, né? Para estar conversando com vocês hoje. Quero dar os parabéns para vocês pelo trabalho. Eu acho que esse trabalho de fazer essa limpeza que vocês estão fazendo, né? É um programa muito profundo e eu acho que requer muita força de vontade, né? E isso por si só já é um trabalho importante para a psicologia do intestino, vamos dizer assim, né? Esse domínio de si, né? A gente não tem a palavra como tem em inglês mastery, que é adquirir a maestria, né? A maestria sobre si. E esse universo do ventre, né? O universo onde ocorrem muitas forças inconscientes, onde ocorrem processos metabólicos muito lentos e profundos, e é a parte, né, dentro da antroposofia, é a parte mais inconsciente do nosso corpo, né? A gente não tem a menor noção de como se passa a nossa digestão, a gente não controla a nossa digestão. A respiração a gente até pode controlar, se a gente quiser, a gente pode parar. O pensar também, quando a gente consegue meditar, quando a gente consegue se recolher, a gente pode parar o pensar, né? Mas a gente influenciar, né, nos processos digestórios é uma coisa assim, acho que só grandes mestres, né, que têm essa capacidade, né? Então, para a gente trabalhar com isso, é, é a força, né, que a gente vai usar, a força de vontade, né, para fazer todo esse, para seguir o programa, né, e eventualmente fazer jejum. O jejum é uma prática muito importante também nesse processo de autodomínio, né, da gente mostrar quem em nós manda no todo, né, essa ideia de vez em quando a gente tem que dar uma acordada no organismo, ficar esperto, né, para ele saber quem que está no comando, né? Então, esse processo de adquirir a maestria, a gente está na época de Micael, né, de 29 de setembro, foi a época de... Eu estou fazendo jus ao psicólogo antroposófica que a Vanessa me designou. Eu não sou psicóloga, sou só da antroposofia, sou apenas mãe, né? Simone me conhece de alguns aninhos, né? Mas estudei um pouco, né? E então, dentro da antroposofia tem muito essa força micaélica, né? Como essa força do domínio sobre
o dragão, né? O Micael, que é o que tem a espada e mantém o dragão sob controle. Não é que ele nunca vai matar o dragão é o corpo físico. Então a gente não pode matar, ele é nosso veículo, ele é nossa ferramenta. A gente precisa dele para realizar o que a gente veio realizar aqui. Mas a gente não pode deixar ele preguiçoso, né? Ele luxento, cheio de vontades, né? Que isso vai deixando, né? Se a gente nunca faz jejum, se a gente nunca dá nenhum tipo de restrição, assim, as células vão ficando preguiçosas e é muito fácil obter o alimento, né? Então, esse esforço, até no plantio biodinâmico, né? O esforço que as plantas fazem para conseguirem os elementos que elas precisam. É engraçado que a gente não consegue pensar em planta fazendo esforço, mas a semente ela tem uma força gravitacional, ela atrai para si, de acordo com a informação que está nela, os elementos para ela virar um alface, uma jaca, uma cenoura. As sementes são até parecidas, muitas vezes, em tamanho, mas vão dar árvores, vão dar seres vegetais completamente diferentes. Então, esse poder de atração que a planta tem, quanto maior é esse poder, quanto mais longe essa planta consegue chamar esses elementos, o alcance dela, mais forte vai ser aquela planta, mais nutrientes ela vai ter, né? Então, é mais ou menos essa ideia que a gente precisa trazer para as nossas células. Nossas células, elas são todo um povo que nos habita, né? A gente pensa assim, puxa, estamos seres humanos aqui na Terra, né? Mas e as célulazinhas do nosso corpo? Será que elas não têm algum nível de consciência? Cada uma não tem a sua alminha, a sua psique? A gente aqui ignora isso, né? Mas talvez elas estejam vivendo e nem imaginam que a gente seja vivo, assim como a gente muitas vezes não imagina que Gaia, a Terra, seja um ser vivo, né? Tem essa hipótese Gaia, não sei se vocês já conversaram sobre isso, mas essa ideia, né, de que tudo está vivo, né? Tudo está vibrando, tudo tem um pulsar, né? Até as pedras têm um tipo de vida, né? Bem inconsciente. Então, esse lugar que vocês estão visitando, né, esse lugar do intestino, ele é esse lugar dessa inconsciência. E jogar a luz sobre isso é uma maneira da gente manter esse dragão, vamos dizer, sob o jugo dessa espada, sempre forte, vigilante, trabalhador para nós, para nos levar mais longe, né? E aí o corpo fica mais saudável mesmo, né? Bom, eu quero trazer para vocês também algumas noções assim de astrologia para vocês ligarem com a astrologia. Ela tem toda uma regência, cada signo rege uma parte do corpo. Então, Áries é a cabeça, né? A fronte, a gente tem até esse desenho de Áries aqui na fronte. Touro está mais ligado ao pescoço, Gêmeos, os braços, os pulmões, Câncer, o peito, as costelas, o Leão está ligado ao coração, o plexo solar, e Virgem está ligada ao ventre, né? Balança está ligada aos rins. Então, vou terminar, né, só para não ficar curiosidade. Sagitário, as coxas, Capricórnio, os joelhos, e Aquário, os tornozelos, e Peixes é os pés, né? Então, Virgem, ele tem um desenho, não sei se vocês já viram, Virgem ele faz assim, e aí ele tem uma perninha, como se fosse uma perninha para dentro, meio envergonhada, né? Meio fechado, porque ela faz uma espécie de um corte, né? Virgem tem um trabalho muito meticuloso de análise, que é diferente do trabalho de Peixes, que é um trabalho de síntese. E é esse o trabalho dos intestinos. Os intestinos eles vão avaliar o que fica, é lá que é essa porta mesmo, assim, para dentro do nosso corpo.
até então, muito pouca absorção do alimento foi feita. Tem até alguma absorção na boca, alguma absorção no estômago, mas a verdadeira absorção ela vai se dando no intestino, por isso que o intestino é tão longo, né? E ele vai conversando com esse alimento e vai convidando quem que vai entrar, quem que não vai entrar, quem que vai sair, né? E aí eu vou procurar alguma coisa também que está ligado a mim, que eu tenho afinidade, né? Algumas pessoas têm intolerância a certos alimentos, nem sempre são os mesmos alimentos, né, Vanessa? Apesar que tem aí uns vilões já conhecidos, tem gente que tem muito pouca tolerância a glúten e tem gente que não tem tanto problema, né? É, lactose, enfim, eu não vou entrar em detalhes porque isso a Vanessa tem de sobra para dar para vocês. Mas essa imagem de que o que é bom para mim vai entrar e o que eu não vou, que eu não preciso, né, vai sair. Mais ou menos o que a gente faz quando a gente arruma um armário, né? A gente bota tudo em cima da cama e vai olhando o que fica, o que vai embora, né? Então é muito importante também esse trabalho do não, né? E aí vocês vão ver essa psicologia do intestino muito ligada a essa capacidade da gente de dizer o não, de selecionar, de fazer as escolhas. Virgem é criterioso, é detalhista, traz um forte discernimento, né? Claro que as doenças intestinais, elas também vão ter a ver com as doenças de Virgem, que é o excesso de crítica, o excesso de detalhes que nos aprisionam, impedem a gente de ver o todo, né, e aproveitar o bom da vida, aproveitar o bom daquele alimento. Se eu estou fazendo muita crítica, eu vou ter menos tolerância aos alimentos, né? E eles vai ter pouca absorção, né? E demora mais a digestão, né? O bolo fecal fica mais tempo, né? Porque muitos critérios, né? São muitos nãos para poucos sims. Então, vocês vão ver essa ligação entre a maneira como eu absorvo a vida, né? Como eu permito que essa vida penetre em mim, nas minhas células, me alimente. Esse é o momento da maior troca, né? Onde eu realmente convido e recebo algo que não é meu virar eu. Aliás, uma das coisas lindas que a gente pode fazer com criança, quando a gente está ensinando a criança a comer na mesa, é conversar, por exemplo, essa banana, você quer virar Francisco? Você veio de uma longa viagem, você estava lá no alto da bananeira, os macaquinhos quase te pegaram, você pegou muito sol, você se desenvolveu de uma semente pequenininha e você tinha um monte de outras irmãs de bananas e você veio parar aqui na mesa para ser comida pelo Francisco. Agora você vai começar uma aventura humana. E as crianças piram com essa ideia, né? Dessa comunhão entre os reinos, que é possível quando a gente traz essa consciência. Quer dizer, a comunhão ela vai acontecer anyway, né? Ela vai acontecer. Mas quanto mais consciente a gente tiver, ainda mais ensinar isso para as crianças, mais a gente vai aproveitar aquele alimento, mais o nosso corpo vai se abrir para o presente que aquele alimento traz para a gente, né? Eu estou com um pouquinho de dor de garganta, estou falando uma voz um pouco falha, desculpa, eu estou bebendo água toda hora para... Estou com um trânsito em touro no meu mapa, estou com Urano em cima do meu touro. Bom, podem falar, gente, podem fazer perguntas
para a gente trocar. Eu não sou aqui sei tudo, não. É tão bom a gente poder trocar um pouco, né? Vocês já tinham pensado sobre esse aspecto de Virgem, sobre essa abordagem da questão dos critérios, a questão da seleção? Todo mundo quietinho. Eu já tinha lido a respeito do dar e receber, né? Que é um pouco, talvez, algo paralelo a isso, né? É o que você recebe, depois devolve, o que você quer reter, né? Sim. Que às vezes nem faz bem, mas você quer reter, né? Com o ego, enfim, algo nesse. Isso você fala, dentro da psicologia, tem os estudos também sobre a fase anal, né, da criança, sobre as fezes são a primeira produção da criança. Então, tem aquelas crianças que pintam a parede com a fralda suja, né, e estão ali, na verdade, dando um presente, né, para os pais. Os pais, não, que sujada, né, que isso, né? E às vezes quando tem assim muito esse controle, né, sobre a forma da criança lidar, né, com o controle das fezes, né, fica uma área muito, como é que eu vou dizer, muito carregada energeticamente, né, e a criança fica com mais tendência a ter a guardar para si, né, a ter um intestino mais preso, principalmente quando os pais estão muito tensos, né, nessa questão. E isso do apego, né, isso me pertence, então eu vou ficar com isso, né. Aí a gente vai ver, é interessante que a língua, ela revela muito para a gente do que sejam as nossas mazelas, né. Então, a gente tem, por exemplo, na prisão de ventre, a gente tem a palavra enfesado, né? O enfesado é aquele que guarda as suas fezes, ele não solta, ele não revela o que ele está sentindo. Pode ser por medo de se expor, né? De ser mal interpretado, ou porque ele está ali curtindo aquele rancor, né? E fica ali remoendo, é quase como um herbívoro, né? Querendo regurgitar aquele alimento. Não, eu ainda não sei, deixa eu ver muito bem o que eu estou pronto para liberar, o que eu não estou, e fica ali conversando com aquilo e a digestão vai empatando ali, né? A coisa não anda, não caminha, né? Isso são as pessoas que geralmente ficam muito presas na meticulosidade, se atrapalham com os detalhes, né? Isso é uma outra questão que Virgem traz, esses excessos de detalhe, né? E muitas vezes contém a espontaneidade em função do que é esperado, né? E essa coisa do é meu, me pertence, eu não quero dividir, né? Isso na criança, quando há uma perturbação nessa fase, que é a fase em que a criança está aprendendo que ela não é o centro do mundo, pode haver uma fixação, que se chama de fixação na fase anal, que é por volta dos 2 anos e meio, né? 3 anos, a fase em que tira-se as fraldas, né? E que a criança tem medo que os seus sentimentos sejam revelados ali para todos, né? E ela tem medo de ficar sem aquilo que ela produziu. Se tiver uma coisa, um acompanhamento dos pais, né, dos adultos ao redor, normal, tranquilo, essa fase ela simplesmente passa, né? Se não, se houver um problema grave, a pessoa pode ficar fixada nessa fase anal e ter mais dificuldades de lidar com as questões de digestão, né? Principalmente as questões intestinais. Então, tanto pode ser, o distúrbio tanto pode estar ligado a uma retenção excessiva, como também existem os distúrbios mais de diarreia, né? De intestino solto, que aí a gente tem uma outra frase que a gente
Na nossa língua, a gente brinca, é uma expressão idiomática. Ah, fulaninho está cagando e andando, né? Ele não está nem aí para a hora do Brasil, né? E aí isso tem a ver com esse desapego, mas como é que eu vou dizer? Prematuro, um desapego prematuro. A pessoa libera a experiência sem elaborá-la. Ela vai soltar, ela não reflete, né? E ela se recusa a absorver aquilo que está passando ao redor, né? Ela não quer participar daquilo. Então, as descargas, né, intestinais, elas têm a ver com essa falta de habilidade em lidar com as mudanças, né, em lidar com aquilo que se apresenta, né, até as pessoas ficarem, até ele eliminar completamente aquilo que sente que saturou, né? Mas falta essa elaboração, né? Geralmente são pessoas pessoas que têm diarreia crônica, são pessoas que se apegam muito a uma situação, exagerando até a sua dedicação a essa situação, e em seguida elas dão um total desprezo, porque não foi elaborado. Ah, é tipo assim, ah, fulaninho não tá ligando para mim, também tô cagando e andando para ela, né? E aí essa parte também pode se manifestar dessa forma, né? Essas são linhas gerais, né? Isso é para a gente estar aqui pensando junto esse funcionamento, né? Mas no final, assim, o que é mais lindo, que eu acho que é o que vale mais a pena a gente explorar aqui, é essa questão da parte mais elevada de Virgem, que é a pureza, né? A pureza é a mãe de todas as outras virtudes. Ela tem a ver com a página em branco, então ela tem a ver com a humildade, ela tem a ver com o que eu posso me abrir para trocar com o mundo, né? Que a Vanessa falou ali, o dar e o receber, né? Mas nesse momento que vocês estão fazendo, eu acho que é justamente o resgate dessa pureza, que tem a ver até com uma certa inocência infantil, né? Que é infantil não no sentido pejorativo, mas no sentido da esperança, né? Do novo, como eu posso dar um restart. Computador, eu trabalhei muito tempo na IBM, é assim, quando dá problema, hoje em dia vocês sabem, de todo mundo trabalha com computador, né? Desliga tudo e liga de novo, que vai dar certo. Então, esse restart, né, ele simboliza assim, essa nova chance, como se a gente estivesse recomeçando. Tem toda uma identidade microbiana também, né? Eu trabalho muito com vida pré-natal, com parto humanizado, tem uma ONG há 12 anos, a ANEP Brasil, que acho que a Vanessa andou passando um vídeo, né? E a gente fala muito, né, nesse momento da passagem pela vagina, quando o bebê nasce vaginalmente, dele estar recebendo toda aquela microbiota da mãe, que vai ser a primeira que vai povoar a pelezinha dele. Então, ali ele vai receber os anticorpos, né, as bactérias, a pele dele vai ser povoada, né? Se vai ser povoada pelas bactérias do hospital, para as quais a mãe tem pouca, vamos dizer, imunidade, ou se vai ser povoada pelas bactérias da vagina da mãe no parto domiciliar, por exemplo, né? Isso dá mais chance do bebê ter imunidade, ter força, né? Então é como se vocês estivessem fazendo um tipo de um renascimento, pode-se falar assim, Vanessa? Eu estou exagerando um pouco, né? É o nascimento a partir dessa força de vontade, né? Acho E ótimo. dá uma zerada, né?
E aí eu posso escrever outras coisas. É claro que depois disso tudo, vocês vão pensar duas vezes antes de comer uma bobagem, né? Antes de abrir um saquinho de batata frita, né? Vocês vão, pô, depois de todo aquele trabalho, eu vou considerar um pouco mais o que eu vou fazer, né? Então, eu acho que é esse resgate da pureza, que é o resgate dessa força maior do signo de Virgem, né? Que é realmente a gente tem tendência a achar que a pureza é uma coisa assim, é bobinho, né? É uma coisa bobinha, não é uma coisa que precise para qualquer caminho de crescimento psíquico. Psique quer dizer alma, tá, gente? É que a psicologia virou uma ciência muito mental, mas psique originalmente quer dizer alma. Então, se a gente está falando de psiquismo, a gente está falando de alma. Se a gente está falando de alma, a gente também está falando de espírito, a gente também está falando de um caminho de desenvolvimento, né? Então, nesse caminho de autodesenvolvimento, a pureza, ela é a base. Eu poderia falar mais tempo sobre isso em cima da árvore sefirótica, mas eu acho que vou me desviar muito do assunto. Acho que a gente vai, depois a gente pode fazer mais um encontro, em outra ocasião, para falar da árvore sefirótica. Acho que já na astrologia já estamos bem. E o que mais que Vanessa tinha me pedido? Bom, falar um pouco também da nova medicina, né, Vanessa? Vocês têm algum comentário para a gente trocar um pouquinho sobre o que eu falei até agora? Acho que é legal, só para não perder acho que você vai falar da nova medicina em relação às visitas, acho que a gente pode entrar nesse ponto aí, né? O que representam, né? O que tira a nossa pureza, né? De onde vêm os parasitas? Quem são esses intrusos? Quem que deixa entrar? A gente é vítima, não é vítima? Como é que, como é que você vê isso, né? Na questão da psicologia ou da astrologia, Muito, né, muito germânica? legal. Você falou em intruso, né? Não vou te falar isso em nível fisiológico, vou te falar disso em nível psíquico, né? O intruso, ele geralmente vem quando a gente para de vigiar, né? Orar e vigiar, né? E o vigiar é o quê? É a gente identificar o que é bom para gente e o que não é bom para gente, né? E o que não é bom, desculpa, gente, não sei o que é isso. E o que não é bom, a gente diz não. É essa energia do corte que é uma das mais difíceis, que é justamente poder dizer esse não amoroso. O não precisa ser duro e rígido, né? O não é desde alguém que está numa festa e te oferece uma tequila e você acabou de vir de um jejum, você vai dizer não tranquilamente, né? Porque como é que você vai tomar aquela tequila? O que você vai fazer com o teu corpo, né? Com aquilo. Até uma pessoa desagradável que te faz um convite para ir em algum lugar que você não queira ir, ou sei lá, qualquer convite, quero ver o show do fulano, enfim, fala uma mentirinha aqui para mentirinha branca, né? Sei lá, coisas assim, como é que você se vê nesse lugar de poder sustentar um não, porque a gente pensa muito antes de dizer um sim, mas às vezes a gente, para poder dizer um sim, quantos nãos a gente teve que dizer, né? Para casar com um cara, eu tive que dizer não para todos os outros homens do planeta. Tudo bem, não todos queriam casar comigo, né? Para escolher uma profissão, eu tive que dizer não para todas as outras.
Para eu comer, vou no restaurante, eu peço um prato, eu tive que dizer não para todo o resto do cardápio. E às vezes a gente não faz contato com isso que a gente está dizendo não. Claro, a gente pode colocar no tempo. Ah, amanhã eu vou voltar aqui e vou comer esse outro prato, tudo bem? Mas amanhã é um outro dia. Hoje você disse não para esse prato e sim para esse, né? Então, essa noção, né, desse não, ela está ligada ao amadurecimento de você poder viver sem aquela outra coisa que você disse não, né? A palavra escolha quer dizer colher de dentro. Eu adoro etimologia, gente. Como é bacana, como a gente aprende coisa a partir do entendimento do que são as palavras, de onde elas vêm. Colher o quê? Desculpa. Colher de dentro, né? Externaliza, eu trago para fora, de dentro para fora, uma colheita. Eu vejo aqui no meu âmago, aqui no meu gut, né? O que eu sinto, né? Aliás, é muito legal vocês consultarem o gut de vocês, né? Que é também o plexo solar, tá ligado aqui, né? O iníciozinho do intestino é aqui na base, né? Logo abaixo da costela, né? Aqui tem um centro de força muito importante. A gente poder consultar o plexo solar na hora de fazer uma escolha. Tem a Aí, como expressão em inglês também, né? Acho que é gut feeling. Não sei se tem uma outra. gut feeling tem essa intuição profunda, né? Então, o que vocês fazem para facilitar uma escolha? Imagina você já naquela situação. Você tem a opção entre A e B. Aí você imagina A acontecendo e você lá já dentro de A, com aquele A rolando, como você sente. E imagina B também, como que aquilo se desenrolou e você está lá, participando. E aí você consulta teu plexo solar, teu gut. E aí você vai saber, né, o que é que você deve fazer, né? E é muito interessante que às vezes vocês estão adiando uma decisão, já deve ter acontecido com vocês. E aí, de repente, vocês decidem, puta, mas não fica legal. Parece que não. Ah, eu não queria ir nessa viagem. O pessoal convidou, mas eu estou com tanta coisa legal para estudar, eu quero terminar meu livro, meu artigo. Eu disse sim, mas, cara, aí você, de repente, você fala assim, não, eu não vou. Ah, Fulaninho vai até ficar chateado comigo, mas eu não vou. Aí o plexo abre, faz. Ou o contrário, né? Eu estou só comigo ali, fechado, todo mundo me convida e eu estou sempre dizendo não, não, não. E aí, de repente, alguém me chama e eu digo não por hábito. E quando eu vou consultar meu plexo, é um sim total, né? E aí eu vou e abro para a experiência, né? Isso não tem uma regra, é o que você está precisando naquele momento para equilibrar, né? Então, é isso. Vamos falar então um pouquinho da nova medicina. É tão profundo e complexo esse tema. Eu não sei o que vai dar para a gente resumir aqui. Vanessa, você me ajuda com o tempo. Quando eu estudei nova medicina, foi mais ou menos a mesma coisa que aconteceu quando eu estudei astrologia. Porque quando eu estudei astrologia, eu comecei a entender que cada astro tinha uma função e uma vibração e que estava completamente entranhado com a vida, com a minha vida, com a vida de cada ser aqui na Terra. Então não é uma coisa que acontece lá, não, existe uma correlação entre isso que acontece lá, que acontece aqui.
Eu falo com os meus clientes, que às vezes chegam uns caras assim meio céticos, né? Eu mostro as efemérides da NASA, ó, isso aqui que eu uso para fazer cálculo astrológico. Hoje em dia quem faz é o computador, né? Antigamente a gente calculava na unha, né? Desenhava os planetinhas e tal. Isso nos idos anos 90. Né? Eu mostro as efemérides. Olha aqui, quem calcula esses dados aqui é a NASA. Só que, bicho, a NASA não sabe ler o que isso significa. É uma pena, porque divorciou. A astrologia se divorciou da astronomia. A astrologia usa os dados astronômicos, mas a astrologia usa os dados astronômicos, mas a astronomia não dá menor, como se a astrologia fosse menos, né? É uma coisa que não tem... é coisa de, né, de quem não tem o que fazer, né? Enfim, magia, como se fosse algo não científico, né? Que bom que não é científico, né? Porque senão a gente estaria preso a muitos dogmas. Na verdade, a ciência está com muito mais dogmas do que as outras áreas, né? Então, eu me emocionei muito quando aprendi astrologia, porque eu entendi essa correlação, que nós somos seres cósmicos, que estamos imersos nesse... A gente tem os pés na terra e a cabeça no céu. E a gente está em conexão todo o tempo, né? Aí menstrua na lua nova, né? Meu corpo está reagindo. Eu estou irritada, vou ver, o Marte está retrógrado em cima do meu Sol. Eu estou sem energia, eu estou com Saturno em cima de Marte. Hoje eu estou com dor de garganta, eu estou aqui, estou me lembrando, eu estou com Urano em cima da cabeça do dragão em touro. Então, sabe, não é que é uma coisa causa outra, eu diria que elas são os eventos que se interrelacionam, né? A influência astrológica, ela vai atuar nos nossos corpos mais densos, né? Nos corpos mais sutis, ela não tem tanta influência, por isso que você, iniciados, seres assim que atingiram uma elevação muito grande, eles não são regidos tão fortemente pela astrologia. Depois, quando eu fui estudar florais, eu também me apaixonei, porque eu entendi que cada florzinha, eu fui no detalhe, né? Aquela florzinha pequenininha que nasce no meio da grama que a gente pisa, ela trabalha algo em nós. Pode estar trabalhando a humildade, pode estar trabalhando a simplicidade, pode, né? Um girassol, pode estar trabalhando a autoestima, a paineira, trabalhando amor. Tem um monte de flores aí, né? São infinitas quase as possibilidades de espécies no mundo inteiro, né? Isso fez um sentido enorme para mim também. Esse entendimento de que nenhuma florzinha nasce no teu jardim por acaso, né? Nem no teu canteirinho de temperos ali. Se ela nasceu, olha para ela, vê o que ela tem para te contar, o que ela tem, por que ela veio te visitar, né? Em Que quando eu fui relação a estudar, né? outras plantas também, né? Já ouvi isso também. Por exemplo, aquelas Sim, próprias punks, né? Aqui, por exemplo, meu canteiro aqui, tem um vaso que vira e mexe e nasce e quebra pedra, quebra pedra. Então, quer dizer, o que meu rim está precisando? Meu filho está precisando ser curado ali, né? perfeito. E É às a vezes a planta vibração. tem até uma florzinha que você nem sabe que ela tem minúscula, né? Então, essa conexão mesmo, né, entre esses mundos e como que as coisas nos chegam de fora, né? Se a gente se abre também para isso, né? Se abre para fazer essa leitura. Então, foi muito importante para mim ter estudado os florais. E quando eu conheci a nova medicina, foi outro deságue, né? Eu tenho um monte de água no mapa, eu só chorava, né? Na nova medicina. Eu falei, gente, tudo faz sentido com tudo, então. A gente está aí num universo super organizado e julgávamos ser caótico, né? E a nova medicina, ela vai mostrar que não existem verdadeiras doenças, né? E existem tentativas do organismo se restabelecer e, vamos dizer,
a nova medicina fala que toda doença é um programa especial de sobrevivência e que na fase inicial, quando o problema se apresenta, o organismo vai tentar resolver aquilo biologicamente, se é um conflito que a nível psíquico não te você não consegue resolver a nível psíquico, não consegue resolver a nível prático, e depois que entra em fase de cura, acontece quando você resolve aquele conflito psíquico, acontece um refazimento, né? Um recosturar do corpo para ele conseguir se restabelecer como ele era lá no início, antes daquele primeiro choque. Vou dar um exemplo besta que em casa está acontecendo. A minha cachorra teve 3 cachorrinhas. Eu tenho uma gata velhinha, ela tem 19 anos, mas ela está ótima, super bem de saúde, não tem nada. Aí as cachorras começaram a montar em cima dela, e ela é bem menor, né? As cachorras estão crescendo, estão mutando, estão brincando para ela, elas estão brincando. Para minha gata, elas estão roubando o território dela. E aí eu vi hoje à tarde a gata pelo jardim, fazendo xixi, xixi, xixi. Ela está com cistite, ela está com infecção urinária, porque ela está com conflito de território. A infecção urinária tem a ver com isso, com você marcar o seu território. Você faz um pouquinho de xixi, daqui a pouco dá vontade de fazer de novo, você faz. É uma maneira de teu corpo está ajudando você a defender seu território, né? Depois que você resolve, né? Aí existe esse recosturar do organismo. E essa costura que é feita, ela é feita com auxílio de micro-organismos, bactérias, micobactérias, fungos e vírus. Então, a gente costuma achar vírus o vilão, né? A gente vive uma pandemia de 2 anos, onde o vírus é o grande causador do problema, né? Na nova medicina, não é bem assim. É o medo, né? Quer dizer, não dá para a gente resumir tudo como cada um viveu, né? Mas, assim, o conflito vem, muitas vezes, do diagnóstico, da notícia, ou está acontecendo isso, aí todo mundo já entra em problema já começa a reproduzir alvéolo pulmonar, porque eu posso morrer a qualquer instante de uma doença respiratória. Aí eu produzo mais alvéolo. Quando eu vou desfazer esse alvéolo, ou melhor, se eu não curar isso, esse excesso de alvéolo é que pode me matar, né? Pode me dar falta de ar, né? E depois que eu resolvo, eu vou pegar alguma coisa para desfazer. Por exemplo, na época da guerra, teve depois um surto de tuberculose, o bacilo da tuberculose. Aí desenvolveu-se a vacina contra a tuberculose. Mas a tuberculose era já o bacilo que o corpo estava usando para refazer o excesso de alvéolos durante a guerra, onde houve muita morte, medo da morte. Barulho de bombardeio, né? Eu estou aqui, alguém do meu lado, na casa do lado caiu uma bomba, meu marido foi para a guerra. Então, é todo esse medo, e aí a tuberculose ela vem depois. Ela passou de um para o outro? Ou será que isso foi justamente quando acaba a guerra que todo mundo se depara com esse medo, começa a costurar? Se aqui o trauma foi muito profundo, o organismo não consegue fazer a costura. Então a pessoa morre da cura. Não é que não haja possibilidade de uma doença, né, que seja que mate na fase 2, pode matar, não estou dizendo o contrário, mas é o entendimento, né, de que
existe algo que o teu organismo está tentando dar conta, porque a nível psíquico você está vivendo um conflito. E aí, depois ele vai, se esse conflito é resolvido, o organismo vai tentar refazer isso com o auxílio desses micro-organismos, né? Quando ocorre, vamos falar agora do intestino dentro da nova medicina, porque essas microvilosidades, né? O organismo o intestino ele tem muitas voltinhas, né? Essas voltinhas elas são para que haja bastante espaço, né? Bastante área de contato entre o alimento, né? O bolo fecal, vamos dizer assim, aquilo que está ali, aquele bolo que ainda não é fecal, que está ali com um monte de matéria-prima boa para ser absorvida e vai sendo absorvido conforme vai passando. Então, tendo a paredinha do intestino, o organismo vai mamando, né, sugando aqueles micronutrientes, aqueles nutrientes que estão ali, e vai se alimentando, né? E uma das coisas que acontece com essa questão que afeta o intestino, por exemplo, mesmo câncer de intestino, doença de Crohn, divertículo. O que que é? Todas essas questões de intestino, elas vão trazer mais microvilosidades, elas vão aumentar a área de contato do corpo com aquele alimento que está passando. Por quê? Quando a gente quando a gente não consegue perdoar alguma coisa que aconteceu. É o famoso perdão impossível. Então, aquilo eu não consigo deixar entrar. Então, como o organismo vai ajudar você a resolver esse problema? Vai aumentar a área de contato para que possa haver mais absorção. Só que um excesso de vilosidade pode se configurar no câncer, pode se configurar no excesso de massa ali intestinal que impede, de fato, aquilo de passar. Então, existe um ponto em que aquela adaptação, né, que esse programa biológico de sobrevivência está realmente servindo para algo, mas passa de um ponto que aquilo começa a ser realmente um problema. E aí a gente tem realmente que intervir, né? Mas o entendimento disso, gente, é muito rico, assim, a gente entender a nova medicina. Não dá para falar disso, eu dou um curso que dura 6 meses, né, para falar isso que eu estou tentando falar para vocês aqui, levianamente, em 20 minutos, só para vocês terem assim, um gostinho do que isso é. Que eu tenho aluno em Gêmeos, então eu gosto de flertar com as matérias também para vocês irem tendo vontade de estudar, né? Acho que é bom a gente ter assim alguns flashes, né, do que seja, né? E nesse ponto, o Hammer ele não falou muito desses parasitas, né? Mas ele deu a entender que alguns parasitas, eles até são criados pelo próprio organismo para ajudar na decomposição, não só de um alimento que não está bem digerido, como depois, no pós-morte, os vermes que vão ajudar a decompor o corpo, para ele retornar para o cosmos, para os elementos retornarem para o cosmos. Que a gente pega todos esses elementos, que nem a semente pegou, né? Todos esses elementos no ar para poder formar a árvorezinha que ela vai ser. A gente também fez isso com o auxílio da mãe no ventre, né? Cujo ventre a gente habitou.
mas a gente também ajudou a tecer o nosso corpo e a pegar esses elementos. Depois esses elementos eles vão reintegrar de novo na natureza. Então, eu acredito que esses vermes, esses fungos, né, isso que vem nessa fase, entre aspas, de decomposição, eles têm um papel fundamental também nessa, vamos dizer, nessa limpeza, né? Eu não sei o que a Vanessa fala sobre isso, mas esse é o entendimento que eu tenho dentro da nova medicina, que tudo tem uma razão, né? Tudo tem um porquê. Às vezes as coisas são em excesso e a gente precisa controlar, né? A gente precisa cuidar. Eu estou aqui com dor de garganta, estou tomando minha homeopatiazinha, né? Ah, tá bom, tem uma memória aqui, mas eu vou trazer uma outra informação que vai ajudar o meu sistema a se restabelecer mais rápido do que ele se restabeleceria normalmente. Faço um jejum, tomo aqui minha aguinha quente, né? E vamos que vamos, nesse processo aí de limpeza. Tem uns comentários aqui da Bruna Juliana, maravilhoso, amo medicina germânica. Ah, você já conhece, Bruna? Já tinha ouvido falar? Eu não estou vendo ela aqui. Ah, tá aqui, tá só a fotinho dela. Lembro de um cientista falar que vírus são próprios do corpo, criados para direcionar o sistema imune após traumas. É, o Stephen Lanka, ele foi até um pouco mais longe. Ele fala que o vírus ele só é encontrado junto na cena do crime, que ele seria um... Ele não é nem um organismo, né? Ele é uma perninha de DNA, né? E que nenhum vírus no mundo jamais foi isolado. Ele é encontrado junto. Então, é como se ele fosse assim o dejeto, a sobra, o detrito daquilo que o organismo está limpando, está expurgando. E aí é encontrado esse resto, assim, mas que não é, seria ele o causador. E o Jung ele explica que a única coisa contagiosa é o inconsciente. E como que a gente se contagia mutuamente, não só de coisas ruins, mas também de coisas boas. Quando vocês estão perto de uma pessoa que está super animada, vocês não recebem uma injeção de ânimo, vocês saem lá achando que vocês podem dominar o mundo, né? Devorar o mundo. Então, e ao mesmo tempo, quando vocês estão com uma pessoa que está bem cabisbaixa, se vocês não tomarem cuidado, daqui a pouco vocês estão só olhando para o chão também, né? Então, o inconsciente, ele é muito contagioso, né? Bruna falando de novo. Uma vez em uma aula de geobiologia, a professora relacionou parasitas com um local que a pessoa não deveria estar, pois ela se sobrecarregou de radiação telúrica ou eletromagnética. Pode ser, eu desconheço isso, mas tem algum aviso aí, né? Algum... Acho que é onde a gente não deveria estar, o que a gente não deveria comer, o que a gente não deveria pensar. Acho que toda vez que a gente está fora de casa, né, que eu estou usando esse termo, assim, fora de casa, no sentido de você estar vivendo a vida de outro, expectativa de outro, fazendo algo que você não queria, comendo, você sabe que não faz bem, né, que você comentou agora há pouco, isso aqui não faz bem, eu sei que não faz, mas por algum motivo eu aceitei, eu não disse o não, né, que eu precisava ter dito. Então, aquilo lá também vai ter que ser gerido por alguém, já que eu não consigo limpar, digerir, né? Às vezes já está com problema digestivo e aí vai ter que ter alguém para resolver aquele problema, né? Então, acho que é aquela coisa da ausência de si, né? A gente está fora de casa, alguém vai ter que resolver o problema, alguém vai ter que limpar a casa, alguém vai ter que cuidar do que eu não estou cuidando. Tipo, a gente, né, tá separado da nossa função, a gente não está consciente, está deixando o inconsciente parasítico, né, dominar. Muito bom. Nesse ponto aí, acho que tem essa dificuldade de dizer esse não, né? Que é que eu não disse? Onde foi que eu não me preservei? Onde foi que eu não vigiei? O que foi que eu não cuidei? Né? E o universo ele sempre vai dar uma saída, né? Vai trazer consciência, ele vai tentar trazer, chamar atenção para aquilo. Né?
E às vezes o parasita é vamos dizer, a sirene, né? Que precisa para a pessoa olhar, né? Muito bem. Ah, vocês estão maravilhosos. Ganhamos até coraçãozinho, beleza. Bonitinho. Bom, gente, falei uma hora aqui. Vocês querem perguntar alguma coisa? Alguma reflexão? Vamos pensar junto? Faz sentido aí? Cadê? Edinalva. Fala, Edinalva. Você tá no mudo, amor. Pronto, agora tá ouvindo? Sim. Ok. Carla, boa noite. Primeiramente, parabéns, né, pela sua presença. E eu já quero deixar aqui o convite para você falar em outro momento dos florais, que é algo que eu quero aprender também. E eu achei interessante quando você falou da palavra orar e vigiar, que eu acho que orar e vigiar os nossos pensamentos é importante, né? Porque isso desencadeia uma série de coisas, desejos, emoções, e a gente estar atento, né? Realmente, será que eu preciso disso? Será que eu preciso ou não desse alimento? E aí, andando um pouquinho mais para frente, a gente cai lá na questão da vibração, né? Tudo isso está relacionado com a energia. Qual tipo de energia que eu estou entregando, qual tipo de energia que eu estou vibrando e entregando isso para o universo, porque a gente sabe que o universo ele dá mais do mesmo. Então, à medida que a gente está com aquelas características lá, voltando um pouquinho, falar do intestino, o intestino está enfesado, eu não estou retendo isso, aquilo, está relacionado com aquilo que eu estou vivendo, então tudo isso existe uma conexão muito profunda, né? Que vai de encontro com aquilo que eu estou entregando para o universo. Então, essa reflexão interior, ela fala muito alto. E cabe a gente estar atento a essas reflexões aí, diário, na vida, né? Todo esse conjunto aí de conexões para que a gente venha conhecer a nós mesmos, né? Esse é o grande desafio, é nos conhecer e entender realmente o que a gente precisa. E eu achei interessante a ligação, né, que o assunto que você abordou, que foi aí dos signos, e aí eu já me encontrei em algo, porque quando você falou que o Capricórnio, né, lá no joelho, e aí eu já fiz uma reflexão aí né, da minha vida e em tudo, né? Aí a gente começa a perceber que está tudo interligado, né? Nessa natureza, não tem nada separado. O A Jung, ele tem uma psicologia. frase de Nalva que eu gosto muito, que ele fala assim: o que não enfrentamos em nós mesmos, encontramos como destino, Hum, né? Ele vai vir nos encontrar, aham, né? Vai vir ao nosso encontro, porque o que nos pertence, a gente vai ter que lidar. exato, exato. Então, a gente nega e a gente afasta, né? Aí isso vai sendo projetado nas pessoas, no ambiente, em quem está em volta. E em algum Aham, momento aquilo volta para nós. Por quê? Porque nos pertence. exato, exato. E E aí a a gente palavra, vai ter que dar tratos à bola àquilo, né? exato. E a palavra autoconhecimento, né? Ela soa forte nesse momento. Porque nos conhecendo, a gente vai saber lidar com os problemas, né? E se a gente não nos conhece, aí fica difícil conhecer as visitas, né, quando chega. Foi exatamente o tema da pílula de conhecimento que eu pus lá no grupo hoje. Pílula de autoconhecimento que eu pus hoje lá no grupo, né? Sobre Ah, legal. sobre o reflexo que a gente cria, né? Na nossa realidade, que a gente vai enfrentar lá fora para nos mostrar, né? O que está dentro. Uhum. Muito bom. É isso aí.
Muito bem, gente. Alguém mais comentando? Obrigada, Edinalva. Muito boa essas reflexões. Gratidão. A Edinalva também é Nutri, a Bruna também é Nutri, também trabalha com essas limpezas e tudo. Ai, que legal. Nos somamos aqui. Muito lindo, né, gente? Vocês estarem nesse caminho aí. É tão gostoso, tão poderoso, né? Isso, é. Tá bom. Acho que a gente pode, né, agradecer a Carla, muito obrigada. Acho que vai ajudar a gente bastante nessa fase 3 aqui da desparasitação, para potencializar a limpeza, a purificação, né? Coisa muito bom isso mesmo, né, Muito bom. Eu que agradeço o Beth? convite. Muito bom ver vocês, conhecer vocês, rever Simone, querida. Saudades. Pois é. Você não está vindo aqui no Rio, não? Quando eu vou? Talvez eu vá agora no 12 de outubro. Estou tentando, preciso ver minha mãe. Tem meses que eu não vou, meses. Ah, fala com a gente para a gente se ver. Tá bom, se eu for, eu te aviso. Você está em Tá. Laranjeiras ainda? Tá, né? Tô. Sempre ali no cantinho, né? Delícia. Muito bom Gente, aqui. quem tá sem a câmera, não quer pôr a câmera rapidinho para a gente fazer uma fotinho para registrar esse momento? Arrumei os cabelos. Peraí, deixa eu arrumar aqui. Vamos lá. Vera, não quer? Muito bom. Engraçado que para foto cada um quer, né? Parece que... Foi, Obrigada. Vanessa, tirou? Tirei. Ok. Beleza. Obrigada por todo mundo estar aqui. Depois a gente vai ter aula gravada lá para quem não viu, quem quiser ver de novo. E vamos trocar. Obrigada, gente. Obrigada pela E aí, atenção. quem quiser participar, enfim, acho que a Carla dá os cursos dela, quem tiver interesse também em participar em ser aluna dela. Excelente palestra, viu? Muito obrigada. Que bom que gostou. Espero ter acrescentado aí Obrigada. que vocês para vocês Gente, saírem daqui obrigada a todas, tá? mais Um beijo. força ainda. Ah, Mais força do que a isso. Carla também faz atendimento individual, gente, tá? Então, quem quiser. Faço mapa astral, E temos hambúrguer funcional também, para quem não sabia, né? Eu sou nutricionista e fundadora da Healthburg. Então, eu percebi na pandemia o quanto que a gente precisa de uma alimentação saudável, melhorar aí o sistema imunológico. E aí fiz uma pesquisa de mercado com relação a tudo o que estava acontecendo e uni ingredientes funcionais a algo que as pessoas amem comer, e as pessoas gostam de comer hambúrguer, né? Principalmente uma opção prática, né, para ter em casa, né, para preparar tanto no almoço quanto no jantar, até mesmo nos lanches rápidos. é hambúrguer vegetariano ou não? É hambúrguer vegano, é vegano. Vegano. Ah, Mas é só em ótimo. São Paulo, né? É só em São Isso, Paulo, né? São Paulo só. Beleza, bom saber. Depois você me passa o contato, beleza? Fácil. É bem gostoso. Tem de lentilha, de feijão, de grão de bico. Delícia. Valeu. Tá bom, gente. Vamos se preparar então para dormir cedo, né? Ok, ok. Nossa, Beijo, gente. Obrigada a todas pelo carinho e foi Obrigada. excelente. Beijo. Beijo, tchau, boa Beijo. noite. Tchau. boa noite. Tchau, boa Tchau. noite. Tchau. Boa noite.